Bom dia, meus queridos. Dia abençoado, domingo chegou, hoje é dia do Senhor, dia de dar glória ao Senhor, dia de dedicar esse dia ao Senhor, é o dia do Senhor. Nós separamos esse dia para isso. E que os irmãos levem isso bem a sério mesmo e dediquem esse dia ao Senhor, meditem na palavra, pensem como o Senhor tem sido generoso para conosco, nos preservou e nos cuidou até aqui. E diante de tudo que nós estamos passando, essa calamidade que o mundo está atravessando, o Senhor continua nos abençoando e nos protegendo. Então isso é motivo para nos alegrarmos, é motivo para nós dizermos com toda a propriedade que o Senhor é maravilhoso. Então dedique esse dia ao Senhor, o dia do Senhor. Lembrando os irmãos que voltamos com o nosso culto presencial de 7 da noite às 8. Apenas uma horinha de culto, mas tem sido muito bom rever os irmãos e juntos louvarmos e agradecermos o nome do Senhor. Então, irmãos, os que puderem, nós estaremos lá das 19 às 20 horas na igreja. E os que não podem, nós entendemos perfeitamente e que o Senhor também conforte o seu coração. Eu sei que o desejo do irmão é estar junto conosco, então que o irmão se sinta também confortado. Essa manhã eu gostaria de falar com os irmãos o seguinte, a respeito de uma pergunta. Eu gostaria de deixar os irmãos meditando nessa pergunta hoje. Você tem sido rico para com Deus? Eu não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de muitas outras áreas na sua vida. Você tem sido rico para com Deus? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. O texto escolhido é Lucas 12, a partir do versículo 18. O texto é uma parábola que Jesus conta de um homem que teve uma super colheita, uma colheita muito grande, e ele estava pensando o que ele ia fazer com a colheita. Então ele chegou a essa conclusão. Acompanhe o texto. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparado para quem será? Assim é aquele que para si junta tesouros e não é rico para com Deus. Juntar tesouro e não ser rico para com Deus. Como eu disse, essa parábola, esse homem teve uma super colheita, ele estava super empolgado e agora estava com outros planos, outros sonhos, Eu vou destruir os meus celeiros, vou construir outros maiores, eu vou colocar tudo lá nesses celeiros e aí vou ficar confortadão, Vou ficar só de boa, como diz o pessoal aí fora, Vou ficar só de boa, só curtindo porque eu tenho muito e dá para levar uma vida muito boa por muitos anos, Vai ser maravilhoso. Mas Deus disse: louco, essa noite é o dia de você morrer. Essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem reservado, para quem será? Para quem será tudo isso aí que você reservou? Aquele homem não esperava aquilo, mas essa noite seria o dia da morte dele. E o que ele tinha reservado ia ser para quem? Ia ficar para quem? Muitos ricos deixam heranças e essa herança serve para quê? Para muitas brigas, muitas disputas. Haja visto aí muitos ricos que a gente acompanha, situações em brigas de família, em pessoas que aparentemente estava tudo muito bem, muito tranquilo, mas morreu, deixou bens e pronto, começa a briga. Um dos exemplos clássicos disso é o Gugu Liberato, morreu e agora tem uma briga danada de pensão, um monte de gente requerendo pensão, guerras de advogados. A vida do Chico Anísio também se tornou assim, e muitos outros que a gente conhece, Basta a pessoa morrer com muitos bens e pronto. O que tem reservado, o que tem guardado, para quem será? Deixamos tudo aí nesse mundo e partimos. A grande questão é essa, nós partimos. E aí nós partimos e vamos chegar diante do Senhor. E muito
Nos anos atrás tinha uma peça muito famosa e o nosso grupo teatral chegou a representar essa peça, né? A gente tinha um grupo teatral muito bom. Isso eu estou falando, né, gente, de 25 anos atrás. Estou ficando velho. Esse tempo atrás a gente representava uma peça chamada Mãos Vazias. E essa peça, ela dizia justamente isso. O Senhor, no dia do Senhor, chamava os seus filhos para prestar conta e perguntava: mostre-me suas mãos. Ele falava: mostre-me suas mãos, o Senhor. E a gente mostrava as mãos dos trabalhos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas tem um personagem nessa peça que ele fala assim: as minhas mãos estão vazias, as minhas mãos estão vazias. Talvez você seja uma pessoa que esteja focado em ganhar, em conquistar, em vencer. Isso não está errado, não. Não está errado. Desde que você não deixe de ser rico para com Deus. Os seus planos, os seus sonhos são importantes, mas tem que ser muito mais importante os seus planos para Deus. Sabe por quê? Porque isso vai valer para a sua eternidade. As coisas que a gente adquire aqui, né, em pouco tempo está velho ou a gente perde, né? Aquela casa nova, daqui a alguns anos já não te satisfaz, você vai querer outra. Aquele carro novo te satisfaz agora, te dá um prazer imenso, mas daqui a pouco, né, já perde a graça ou já deixa de ser 0 quilômetro e vai perdendo valor e perde muito valor. Tudo vai desvalorizando e a gente vai perdendo, e às vezes a situação aperta, a gente tem que vender a casa, vender o carro, vender a televisão, vender alguma coisa para se manter. Então, Jesus mesmo falava isso: olha, não se preocupem de juntar tesouro aqui na terra, porque aqui o ladrão rouba, a traça come, né? As coisas se corrompem, se desgastam, né? Não se preocupe em juntar tesouro aqui, junta tesouro lá no céu. Lá ladrão não rouba, nem a traça come, lá não tem desgaste, oxidação, não tem nada. O que você faz dura para sempre. E Deus está falando assim: seja rico para comigo, porque a sua recompensa é para sempre. A gente sabe que não é pelas obras que a gente é salvo. A gente é salvo pela graça. Mas a Bíblia também nos dá respaldo do seguinte: existe um galardão, existe uma premiação para aqueles que lutaram legitimamente. Ou seja, existe uma premiação maior para aqueles que foram ricos para com Deus. E como eu disse, não se trata só de dinheiro, não. Deus não precisa de dinheiro. Aliás, a grande questão: Deus se agrada do dizimista. Presta atenção nisso que eu vou falar, que é muito sério. Deus se agrada do dizimista não pelo dinheiro. Não, Deus não está interessado. Deus não precisa de dinheiro. Até porque Ele é dono de todo ouro e toda prata. Todo ouro e toda prata que circula por aí é dele. E aquele ouro, aquele diamante que ainda está na terra que ninguém achou, também é dele. Ele é muito rico, ele não precisa. Além do mais, ele nem usa dinheiro. Ele não usa dinheiro do céu, né? Mas por que ele se agrada tanto do dizimista? Porque é uma questão de fé. É uma questão de fé. Você desafia a matemática. Se com 100% está difícil, imagina com 90%. Imagina com 90%. Então você desafia a matemática, você faz o que? Você coloca fé. Eu tenho fé que com 90% do meu dinheiro eu vou fazer muito mais do que eu fazia com 100%. Isso é fé. Aí a Bíblia diz o seguinte a respeito da fé: sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus falou também para a mulher samaritana, um texto que fica muito importante, diz o seguinte: os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E o Pai procura os que tais o adoram. Quando você adora a Deus em espírito, quer dizer, você está em comunhão com Ele, mas atua com verdade, Ele tem prazer, Ele procura você porque você é um adorador. Isso agrada ao Senhor. Então o Senhor, quando fala com o dizimista, fala com uma pessoa para ele ser dizimista, ele não está interessado em dinheiro. E ai daquele que está interessado no dízimo do irmão para fazer alguma coisa na igreja. Eu sou pastor e eu digo isso. Eu me interesso muito que os irmãos sejam dizimistas.
mas para que os irmãos tenham o seu galardão, sejam ricos para com Deus, não pelo recurso, não pelo recurso, não para que traga muito dinheiro para a igreja, não estou preocupado com isso não. Os irmãos que me conhecem sabem que eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em um irmão ter uma vida bela perante o Senhor, ser rico para com Deus, para que Deus possa se agradar de você. Porque isso é uma questão de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, você tem sido rico para com Deus, não só com os recursos, mas tem sido rico para com Deus em questão de pensamentos? Sabia que você pode ser rico e pobre para com Deus em relação aos seus pensamentos? Será que você pensa muito no reino dos céus? Ou você pensa muito em ampliar o reino dos céus? Ou você pensa muito em fazer alguma coisa para que a palavra de Deus seja divulgada, para que pessoas conheçam essa graça? Isso é ser rico para com Deus. Será que você pensa nas maravilhas que Deus fez na sua vida? Você tem um coração grato diante do Senhor? Olha que maravilha ter um coração grato diante do Senhor, porque isso volta para a gente. Muitos irmãos já me ouviram falar que a felicidade ela é precedida de gratidão. Ninguém é feliz se não for grato. Você tem que ser grato para ser feliz. Não adianta tentar ser feliz sem ser grato. Então você tem que reconhecer que Deus é maravilhoso na sua vida e tem que agradecer por todas as coisas que você recebe. Daí você vai passar a ser feliz. Então isso também, gastar esse tempo pensando em como Deus é maravilhoso, você também está sendo rico para com Deus. O seu tempo você está liberando uma grande parte para Deus, pensando em Deus, querendo as coisas de Deus, implantando o reino de Deus. Isso é ser rico para com Deus, não é literalmente dinheiro, não é dar alguma coisa para Deus, é focar a sua vida em Deus. Aquele jovem muito rico chegou perto de Jesus e conversando com Jesus, falou assim: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele: olha, segue os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, tenha Deus sobre todas as coisas na sua vida. Ele interrompeu Jesus e falou assim: não, mas mestre, eu faço isso desde a minha meninice. E Jesus o amou, o texto diz que Jesus amou aquele jovem, e vendo a intenção dele de ser algo mais do que simplesmente um religioso, e disse: então, vende tudo que tem, divide com os pobres e me segue. E aquele jovem baixou a cabeça e saiu triste porque possuía muitos bens. Então Jesus falou: tá vendo aí, gente? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque não propriamente a riqueza, mas a coisa que a riqueza faz para a gente, inclusive focar a nossa vida aqui, a gente se preocupa, quanto mais a gente vai ganhando, mais a gente se preocupa em ganhar, e a gente perde o foco no principal, que é o reino de Deus. E aí eu te falo, como é que vai chegar às suas mãos diante do Senhor? Como vai estar as suas mãos diante de Deus? Vai estar cheia ou vai estar vazia? Seja rico para com Deus. Tenha fé em Deus. Pense mais em plantar o reino. Todo final de ano a gente fica focado em fazer alguma coisa, em projetos, Nesse próximo ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E tá arriscado falar até que nem esse homem rico aí. Eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou ampliar, eu vou fazer uma coisa, vou fazer minha casa maior, eu vou ter um carro maior, eu vou fazer aquela coisa toda, eu vou fazer aquela agitação toda esse ano. E não pensa em um cargo na casa de Deus. Muito pelo contrário, pensar, esse ano eu não quero nada na igreja, não quero nenhum cargo na diretoria, esse ano eu quero ficar só me alimentando, só recebendo a palavra, como se isso fosse um grande projeto de vida, ser cliente de banco. Isso é ser pobre para com Deus, é dizer: Senhor, eu só quero me alimentar, mas não quero gastar nada. Precisamos ser ricos para com Deus, ricos para com Deus, porque isso agrada ao Senhor. Tenha um bom dia na presença do Senhor.
tenha um bom dia dedicado ao Senhor e que seja bênção onde você estiver, a qualquer dia da semana, a qualquer dia do mês, porque um dia nós estaremos diante do Senhor e tudo isso vai fazer diferença. Fiquem na paz.